Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Vocês não são do meu tempo, mas quem aqui já enviou uma carta? Quem aqui já escreveu uma carta? Eu já escrevi várias e já recebi várias. Inclusive eu tenho aqui algumas cartas muito antigas. Elas datam de 1977, tem pelo menos 40 anos, né? E a carta é um meio de comunicação que desde o início dos tempos é usada para passar uma mensagem, um aviso, alguma coisa importante. Antigamente, antes da febre da internet, muitas pessoas enviavam cartas escritas, assim como eu. À mão, escritas à mão, para parentes, para namorados, para amigos, para as esposas, para os esposos distantes. Essas daqui eram no tempo que ela estava trabalhando na Bahia e eu morava em Campina Grande. E as cartas exigiam um tempo para a gente escrever. Exigiam um tempo, dependia de trabalho, e dependendo do tamanho da carta, dependendo do assunto, você passava bastante tempo escrevendo, meditando, pensando o que você ia escrever. Escrever uma carta exige muita atenção. As cartas têm um valor sentimental muito maior do que uma ligação de celular, pois é algo que pode ler quantas vezes quiser e relembrar todas as promessas que foram feitas antigamente. Amém? Glória a Deus. Com o uso da tecnologia, as cartas deixaram de ser enviadas e deram lugar aos e-mails, às redes sociais, aos zap, às internets, que não possuem tanto valor sentimental. Assim, não passa a mesma sensibilidade, não passa o mesmo amor, não passa a inexplicável emoção de se receber uma carta. A importância das cartas foi se perdendo, foi sendo esquecida, mas quem possui uma carta especial ou várias cartas como eu, sempre se lembra do que leu e de vez em quando pode ler novamente. Imagina a minha alegria quando eu escutava lá na porta, correio, e eu saía correndo desembestada, porque eu sabia que ia chegar uma carta de Alexandre, que estava trabalhando lá na Bahia. As minhas cartas traziam notícias boas, mas as cartas também podiam trazer notícias ruins, notícias tristes, notícias desagradáveis. Hoje só se recebe carta de cobrança. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas, como está registrado no Novo Testamento. Cartas aos Romanos, a Efésios, a Coríntios, a Timóteo, a Tessalônica, como forma de orientar, ensinar e corrigir. Lá em 1 Timóteo 2,5 diz assim: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Assim como os correios antigamente era quem levavam e traziam as nossas cartas, Jesus é o único mediador que pode levar as nossas petições, as nossas solicitações, os nossos pedidos a Deus, como está registrado em 1 Coríntios 2,5. Amém? Neste versículo, o apóstolo Paulo diz que somos cartas vivas. Pessoas ao nosso redor nos leem e nos veem. Onde quer que nós estejamos, todos estão lendo, mesmo que a gente não queira se expor. Somos documentos registrados, onde as pessoas vivem analisando os registros e decretando algo sobre as nossas vidas, conforme o nosso comportamento, conforme a nossa postura, as nossas atitudes do dia a dia. É tão importante o que está escrito em nós, que a Bíblia tem várias vezes a frase: está escrito, está escrito, está escrito. Jesus Cristo venceu as ciladas de Satanás no deserto, utilizando a palavra de Deus, dizendo: está escrito, está escrito. Jesus passou a autoridade do que estava escrito, do que as Escrituras dizem, e com autoridade Jesus agiu. Aleluia, glória a Deus. E olhe que uma carta errada, uma escritura errada, dá muito trabalho, viu? Nós registramos uma carta, uma escritura
há um tempo atrás num tabelião. E aí, depois de 20 anos, quando a gente foi rever as escrituras desse terreno, em vez de estar escrito D3, botaram O3. E aí deu uma complicação enorme para a gente voltar ao cartório, para a gente rever essa escritura e para a gente escrever o que estava certo e o que dizia no nosso contrato. É muito importante o que está escrito, que as pessoas leem a respeito de nós. Se nós somos cartas vivas, o que está escrito em nós para que o mundo leia? O que está escrito em mim e em você? Já parou para pensar o que há escrito sobre você? O que as pessoas leem sobre você e sobre mim? Será que as pessoas leem uma carta de derrota, de tristeza, a todo momento, de murmuração? Uma carta que transmite desânimo ou uma carta de vencedor em Cristo Jesus? Aleluia! Só conseguimos escrever algo bom quando estamos com Jesus, ou não conseguiremos mudar o nosso caráter. Só em Cristo, só meditando, só lendo, só sabendo o que a Escritura tem de nós, nós podemos verdadeiramente ter o caráter de Cristo em nós. Assim como uma carta demorava tempo para ser escrita, e devemos escrever legível e correto, com pontos, com vírgulas, com parênteses, a fim de que possamos entender o que está escrito. Qual a finalidade que temos para escrever aquilo e para que as pessoas vejam o que está escrito em nós, algo que as pessoas vejam em nós que devem transmitir a imagem de Cristo. Será que as letras escritas em nós estão legíveis ao ponto de todos reconhecerem que você é um cristão, que você está em Cristo? Será que as pessoas conseguem ler o Evangelho em nós? Ou será que as pessoas só sabem que você é cristão, que eu sou cristã, apenas porque está no Facebook? 2 Coríntios 3,3 diz, porque já é manifesto em vós, sois cartas vivas de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Aleluia! Glória a Deus! Paulo diz que os cristãos de Coríntio, que já é manifesto que eles são cartas de Cristo. E nós? Já é aparente? Já se percebe pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, que nós somos cartas vivas de Cristo aqui na terra? Pela nossa linguagem? Para os cristãos de Corintos, houve um tempo ganho para escrever estas cartas. Tempo com Deus nunca é tempo perdido. Tempo com Deus é sempre tempo de ganho para as nossas vidas. Nós não estamos perdendo tempo quando vamos à igreja. Não estamos escrevendo nossa carta viva. Nós estamos escrevendo a nossa carta viva. Tem que haver um tempo de busca, um tempo de entrega, de renúncia, de procura, para assim como as cartas que são trabalhosas de escrever, para serem escritas, passarem uma mensagem importante, nós somos moldados, ministrados, instruídos para passarmos a mensagem de Cristo através de nossas atitudes, de nossas palavras e de nossas ações. As cartas que Paulo escreveu eram tão importantes que ficaram escritas até os nossos dias, nos instruindo também, nos ensinando, nos orientando a divina e poderosa palavra de Deus. Aleluia! E essas cartas são atuais, são para nós, foram escritas naquele tempo para nós, nos dias de hoje. Aleluia! Será que realmente temos autoridade para dizer que somos cartas de Cristo? Será que os outros conseguem ler em nós que somos verdadeiras cartas de Cristo? Lembremos bem que ser carta de Cristo é permitir que o caráter de Cristo esteja escrito em nós profundamente. A palavra de Deus está disponível, a vida com Cristo está disponível, para que tenhamos uma transformação no nosso caráter, para que possamos dizer, como o apóstolo Paulo diz, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Deus nos traz oportunidades para que em nós seja escrito algo diferente. Que as nossas atitudes sejam diferentes.
quer no trânsito, quer no trabalho, quer em casa, quer com a vizinhança, em todos os momentos, em todos os lugares. Nós temos que ser cartas vivas de Cristo para fazer a diferença aqui nessa terra. Glória a Deus. Quais atitudes que devemos ter a fim de que possamos nos tornar cartas vivas, cartas de Cristo? Devemos conhecer as Escrituras, a palavra de Deus escrita, meditar nela e aprender com o Espírito Santo. Só assim nós conseguiremos ter uma vida em que exponha a nossa vida como cartas vivas de Cristo aqui na terra. Como queremos que as pessoas leiam o Evangelho em nós, se nem ao menos lemos a Bíblia diariamente? Se queremos refletir a face de Cristo em nós, como Moisés refletia a face do próprio Deus em sua face, devemos ter intimidade com as letras escritas, para que o espiritual se manifeste em nós e as pessoas possam ler a vida de Cristo em nós. Eu tenho a vida de Cristo em mim. Você tem a vida de Cristo em você. Nós temos o zoe de Deus, a vida de Deus em nós. Devemos nos moldar, nos aperfeiçoar. Devemos estar dispostos ou nunca seremos transformados. Nem as pessoas ao nosso redor verão diferença alguma, pois a referência, a carta que eles leem em nós, diz outra coisa diferente do que nós falamos. É aquela história, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, faço o que eu digo e faça o que eu faço, porque a minha vida, a sua vida está moldada à palavra de Deus. 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Devemos registrar, escrever em nossa história coisas boas e não as coisas ruins. Provérbio 4,23 diz assim: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Temos a tendência de guardar dentro de nós aquilo que é ruim e esquecemos das coisas boas. Guardamos o ruim e o bom parece que nunca fez diferença nem aconteceu na nossa vida. Aquilo que qualquer um fala, nós registramos, mas o que Deus fala em sua palavra, nós não registramos. Nós somos um diário aberto, refletindo aquilo que está escrito em nós. Deus faz tudo para escrever em nós algo novo, e nós ficamos remoendo com coisas antigas e não deixamos ser reescrito por Deus a nossa história. Deus quer mudar, Deus quer transformar a falha do nosso caráter. Deus quer escrever algo novo em nós, mas é preciso que nós permitamos. Ele diz que ele não invade a nossa vida. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, diz a palavra do Senhor. Nós temos hoje a chance de deixar Deus escrever em nós o seu amor, tornando-nos imagem e semelhança do seu Filho, ou seja, tornarmos absolutamente verdadeiras cartas vivas de Cristo Jesus aqui na terra. Vós sois a nossa carta viva, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer. Engrandecer o teu santo nome, porque só tu és digno de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Obrigado, meu Senhor, porque a palavra de hoje nos ensina, nos orienta a como nós devemos ter o comportamento, as nossas atitudes escritas de uma forma que as pessoas vejam em nós o teu amor, a tua glória e o poder transformador que aconteceu em nós. Aconteça na vida de todos aqueles que um dia disseram sim à palavra de Deus, disseram sim a Jesus Cristo. No nome santo de Jesus eu quero te louvar e te agradecer, porque você tem cuidado de nós diante de tantas tribulações, diante de tantas frustrações, mas ao Espírito Santo de Deus que habita em nós e faz em nós novas criaturas, faz de nós cartas vivas, escritas para a glória do Senhor. Obrigado, Paizinho, por este momento em que nós verdadeiramente
escolhemos ser cartas vivas de Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer a você que ainda não aceitou Jesus Cristo que hoje é o momento. Agora é o momento de você se transformar numa carta viva, em atitudes, em palavras e em ações. A palavra de Deus diz que se você disser com o seu coração, pedir perdão ao Senhor e você reconhecer que Cristo é o Filho de Deus e que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar salvação e vida eterna, verdadeiramente você será salvo. Glória a Deus, é assim, é fácil assim. Você diz, Senhor, perdoa os meus pecados e eu creio verdadeiramente que você é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou para me dar salvação e vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que aí embaixo no link nós temos as contas, a conta corrente da nossa igreja, que é uma conta de pessoa jurídica, é uma conta da igreja, em que você pode contribuir fazendo uma doação, entregando os dízimos e as ofertas, para que haja mantimento na casa do Senhor. Amém? Tenha um final de semana abençoado para a glória de Deus. Amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti.